Pastor Renato Stensfield. Pastor, boa tarde, muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo sempre aqui, viu, amigo? Alegria toda nossa, pastor Hernani. Boa tarde a todos os queridos participantes dessa live. Que Deus possa estar conosco nesses momentos que vamos estudar relevantes temas para a edificação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nós hoje temos um tema muito interessante. Sabe, eu tenho pelo menos percebido, acredito que você também, que tem aumentado grandemente o número de postagens, o número de sermões, de pregações sobre os últimos dias. E muitos têm usado os textos de Ellen White, que acreditamos ser a mensageira do Senhor, de maneira talvez forçando um pouco, de maneira descontextualizada, e nos sentimos na responsabilidade de poder auxiliá-lo na hora de entender, interpretar esse volume de informações que tem chegado até a tela do seu celular, da sua casa, do seu computador. Tá certo? E o tema, então, dessa tarde é Ellen White e o uso dos seus escritos. Eu espero que você esteja gostando e, se você gosta desse tema, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, convide amigos para acompanhar com a gente. Você pode enviar sua pergunta, tá bem? Envie sua pergunta, põe ali seus pedidos de oração. Nós queremos conversar com você também. Para começarmos esse momento, eu convido você a fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa tarde mais uma vez. Fale, Senhor, através dos nossos lábios e também fale aos ouvidos dos Teus filhinhos que estão acompanhando, seja agora ao vivo ou seja depois na disposição das redes sociais. Grande Deus, nos dá a Tua graça mais essa tarde. Perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para falar sobre esse tema, eu convidei com uma certeza muito grande esse amigo, o pastor Renato Stensfield, um mentor. E hoje o pastor Renato Stensfield é o diretor do Centro Ellen White de Pesquisa aqui no NASP Engenheiro Coelho, representando a nossa divisão sul-americana. São 4, né, pastor? Centros aqui na nossa divisão. São 4, é isso mesmo? 4 centros. Onde são eles, pastor? Um na Argentina, um no Peru, um na Faculdade da Bahia e um aqui no NASP. Muito bem. E nós temos o privilégio de ter o pastor Renato Stensfield conosco. Pastor, eu quero começar com uma pergunta, tá bem? É a primeira pergunta que eu quero fazer para nós contextualizarmos, construirmos. Eu gosto dessa ideia de construir o pensamento, ok? Existe a necessidade, ou existia a necessidade, de uma nova voz profética moderna, pós-Bíblia? Existia uma necessidade de um novo profeta, uma nova mensagem? Essa é uma excelente pergunta, pastor Hernani. E é uma pergunta que talvez esteja no coração de muitas pessoas. Sim. O que nós podemos observar é que Deus é muito generoso para com seus filhos. Em tempos de crise, Deus sempre chama um profeta para poder guiar, orientar e dirigir a sua igreja. E não foi diferente com Ellen White. Mas se nós construirmos o pensamento, como você bem disse, e voltarmos aos tempos bíblicos, você vai ver que para cada momento da história do povo de Deus, quando ele passou por dificuldades e crises, Deus chamou e colocou um profeta. É verdade, pastor. Se você observar, por exemplo, no dilúvio, Deus chamou Noé para orientar os seus filhos, e ele pregou 120 anos, passou aquele período. Sim. Depois, no cativeiro egípcio, Deus chamou Moisés para libertar o povo, tirá-lo da escravidão. Depois você tem ali no período dos juízes, quando houve grande apostasia, Deus chama Débora e depois Samuel na sequência. Aí você vai mais adiante, você encontra Isaías, não é? Jeremias vivendo em períodos de crise espiritual profunda nos seus dias. Deus chama-os para que eles pudessem orientar o seu povo, dirigir o seu povo e fazer com que o seu povo se arrependesse e voltasse para ele. No cativeiro babilônico, Deus chama Daniel, Ezequiel, Sim. não é? São momentos de crise
E Deus vai lá na sua graça e misericórdia, Deus atrai o seu povo, a atenção do seu povo de volta para si. Foi assim também no surgimento da igreja primitiva. Deus chamou os apóstolos de Cristo, que escreveram os evangelhos, e Deus também depois chamou Pedro, Deus chamou Paulo, Deus chamou Tiago, para poderem comunicar verdades que pudessem direcionar e conduzir com firmeza a sua igreja. Agora, você pergunta, mas pastor Estêncio, no tempo de Ellen White, em 1844, dezembro, havia alguma crise? Se nós olharmos esse assunto dentro da perspectiva da época e dentro do contexto do cristianismo, eu poderia dizer que havia uma profunda crise. Sério, pastor? Então era um momento de crise esse absoluto. Também. Se você ler, por exemplo, o livro História da Redenção, Ellen White fala que Deus suscitou Martinho Lutero para iniciar um movimento conhecido como movimento da Reforma, que nós estudamos hoje na nossa lição. Sim. Não é? Agora, o movimento da Reforma atinge um ápice, não é, de força, mas depois entra o movimento da Contra-Reforma, que começa a contrapor tudo que a Reforma fazia. E ao Ellen White comentar esse momento, ela diz assim que a Reforma foi perdendo aos poucos a sua força, o seu poder. Até que houve um momento que havia necessidade de uma reforma dentro do movimento da Reforma. Uau! Olha o que ela comenta. Por que ela fala isso? Porque foi um período em que houve degradação das verdades bíblicas. Os mandamentos foram mudados, não é? As verdades do sábado foram lançadas por terra. Verdades sobre a salvação, a justificação pela fé. Sim. E outras verdades mais que nós podemos destacar. Então é nesse contexto, quando a verdade, Daniel 7:25, né? Quando as verdades são lançadas por terra, é que Deus suscita, dentro do cumprimento da profecia de Daniel 8,14, Deus suscita um profeta, uma nova voz profética, para poder restaurar estas verdades e, sobretudo, para reconduzir o povo de volta ao conhecimento da revelação profética da Bíblia, a palavra de Deus. Então, é nessa conjuntura que Deus suscita Ellen White. É exatamente no momento em que as verdades já estão sendo dilaceradas, estão sendo relativizadas, não é? Okay. A gente pode, por exemplo, lembrar do momento em que a Bíblia está sendo alegorizada, interpretada de maneira alegórica, né? As primeiras interpretações hermenêuticas da baixa crítica, da alta crítica, começam a surgir nesse contexto, e Ellen White ela vai contrapor esta ideia, não é? Futuramente. Agora, eu descrevi aqui, pastor Hernani, por favor, pastor, alguns elementos. Eu coloquei 6 elementos que justificariam o chamamento de Ellen White para o exercício do dom profético. Compartilha com a gente, pastor, esses pontos, por favor. Eu coloquei aqui o primeiro ponto: trazer conforto e encorajamento para o remanescente de Deus. Okay. Não foi fácil a igreja surgir das cinzas naquele momento. Por exemplo, nos dias de Ellen White, haviam cerca de 200 profetas que clamavam para si o direito de serem profetas. Então, ela não foi a única da época? Não. Haviam outras pessoas que se diziam ser profetas. Uau. Ela teve que conviver com todas essas pessoas. E esse foi um dos motivos que ela diz: eu não quero ser chamada de profetisa. Eu prefiro ser chamada de a mensageira do Senhor. Que coisa. Então, não foi fácil para ela conviver com isto. Ela conviveu nesse contexto com fanatismo. Pessoas que eram fanáticas, não é? Eram ignorantes em relação ao assunto ligado à religião. Então, trazer conforto e também encorajamento para o povo remanescente lá nos primórdios, a partir de 1844. Além disso, eu coloquei o segundo ponto: corrigir, orientar e reprovar os erros do povo. Esse é um trabalho duro. Uma certa feita ela escreveu dizendo assim: parece-me que uma carroça de feno
foi colocada sobre os meus ombros quando eu tenho que advertir os meus irmãos. Ela sentiu o peso da responsabilidade. E se você olhar na Bíblia, a palavra de Deus é a mesma coisa. Sim. O profeta tinha que falar, às vezes corrigir o povo, os reis, os sacerdotes, não é? Essa não era uma tarefa fácil. Terceiro ponto, trazer os leitores à Bíblia, a palavra de Deus. E também trazer os leitores para que se aproximassem do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Essas eram as duas paixões de Ellen White. Isso foram os dois grandes combustíveis que moveram a sua vida ao longo dos 70 anos de ofício profético. Quarta razão que eu destaco, despertar o povo de Deus quanto à sua missão profética mundial. Esse é um ponto importantíssimo. Muito importante. Ela foi chamada por Deus para poder levantar o povo e orientar o povo quanto à sua missão profética. Nós temos uma missão muito grandiosa, Grande. que envolve o mundo todo. Número 5, enfatizar a correta doutrina da palavra de Deus. Sim. Esse é um ponto determinante, não é? Não permitir que o nosso povo possa beber de outras águas, de outras fontes e se desviar ao longo do caminho, não é? Então isso também foi um aspecto pelo qual justifica o chamado. E por último eu destacaria um elemento muito importante, muito caro, muito determinante, seria promover a unidade do corpo de Cristo. Promover esta unidade dentro do contexto teológico, doutrinário, não é? E também a unidade dentro da perspectiva do corpo de Cristo, sendo Jesus o nosso cabeça e nós os membros do seu corpo, avançaremos juntos em direção à Canaã celestial. Muito bem. Pastor, deixa eu te fazer a pergunta, na verdade, não é minha. As perguntas estão chegando e eu agradeço a você, amigo, amiga, para você jovem que tem interesse sobre esse assunto, que você faça suas perguntas. Nós vamos sempre, eu vou te pedir com carinho que faça as perguntas sempre dentro do contexto do tema. Esse não vai ser o nosso primeiro encontro sobre isso. Então, talvez não respondamos todas as suas dúvidas, mas eu lhe prometo que nós vamos nos esforçar para trazer, de acordo com o contexto que estamos conversando, a resposta à sua pergunta, tá bem? Pastor, então, como o senhor colocou, e eu achei muito bem colocado isso, até mesmo que eu já aprendi isso contigo, Deus, ele trouxe mais uma voz no momento de crise, ok? Então, na Bíblia, o senhor bem apontou os grandes profetas que foram trazidos em momentos de crise. Veio uma pergunta aqui agora para nós, o seguinte, estamos em crise, Deus vai levantar outro profeta? Podemos esperar outro profeta? Eu pergunto, estamos mesmo em crise? Bom, eu tenho uma pregação sobre esse assunto, intitulada Precisamos de um Novo Profeta para o século XXI. Inclusive, eu devo pregar essa mensagem aqui nessa igreja em outubro desse ano. Amém. Mas eu vou antecipar, dar um spoiler para vocês sobre o assunto. Ellen White, enquanto viva, ela recebeu muitas e muitas vezes essa pergunta. Muitas vezes as pessoas perguntaram, irmão White, haverá um novo profeta depois de você? E ela respondia essa pergunta de duas maneiras. Número 1, ela dizia, Deus nunca me revelou que ele suscitaria um novo profeta. Nunca revelou. Número 2, ela dizia, eu creio que o montante, a quantidade, o volume de revelação dada por Deus à sua igreja é suficiente para conduzir o seu povo de forma segura em direção à Canaã celestial. E eu quero agora responder com muito amor e carinho a você, que formulou essa pergunta. Se qualquer um de nós vier a se perder em direção à Canaã celestial, não terá sido por falta de revelação, mas sim pela nossa própria negligência. E Ellen White diz assim, nunca houve um tempo em que o povo de Deus tivesse tanta revelação. Tanta revelação. Se você olhar durante todo o período da história do povo de Deus, nós nunca tivemos tantas orientações como hoje. E assim eu respondo essa questão. Pastor, muito obrigado, viu? Eu acho que é importante isso. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta antes dessa pergunta que nós temos aqui, pastor.
O Senhor trouxe a seguinte sequência. O Senhor trouxe Noé, trouxe Moisés, Isaías, o Senhor trouxe Jeremias, Daniel, citou os apóstolos, citando João. Poderíamos dizer que o mesmo Espírito Santo que guiou esses homens foi o Espírito Santo que guiou Ellen White? Com absoluta certeza. Por que nós temos convicção disso? Porque os escritos de Ellen White estão em plena harmonia e consonância com a palavra de Deus, a Bíblia. O mesmo Espírito que guiou os profetas, os 40 profetas da Bíblia, guiou também esta jovem quando ela foi chamada por Deus. E ela gastou 70 anos da sua vida escrevendo e registrando em suas páginas, à mão, tudo aquilo que Deus havia revelado, para abençoar, para edificar, para fortalecer a fé do povo de Deus. Porque no plano original de Deus, Ele não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9. Nós cremos plenamente que Ellen White foi usada por Deus e o mesmo Espírito que inspirou os profetas bíblicos, inspirou-a também. É o mesmo Espírito. E eu queria dizer a vocês, queridos, Vontade, aliás, eu vou até citar esta citação no sermão que eu devo pregar aqui, se Deus permitir. Ellen White diz assim: Deus não trabalha em parceria com Satanás. Uau, isso é uma frase forte. Dela. Ela revela isso. Volume 5 dos Testemunhos para a Igreja. Deus não trabalha, capítulo 81. Deus não trabalha em parceria com Satanás. Não há meio termo, ela diz. Ela diz assim: ou esta obra é de Deus ou não é. Uau. Então, muitas vezes, a gente pode questionar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas, amigos, nós não temos nenhuma base para afirmar que Deus não usou esta profetisa. Muito bem. Pastor, deixa eu aproveitar essa linha para fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Eu acredito que seja a pergunta que você também tem aí na sua mente. Ellen White foi a única escolha de Deus? Como é que foi assim? Como é que chegou a ela? Deus olhou e falou assim: é você? Como é que foi isso? Essa é uma pergunta muito interessante também. Deus, antes de chamar Ellen White, Deus chamou especificamente a um homem que na época era jovem. Seu nome era Hazen Foss. Hazen Foss recebeu 2 visões da parte de Deus no outono de 1844, ou seja, alguns meses antes de outubro de 1844, outono lá nos Estados Unidos. Ok. Então, esse homem, ele era conhecido por ser um homem educado, por ser um homem de boa aparência, uma pessoa muito respeitada na sua sociedade, e ele recebeu 2 visões. As visões que ele recebeu, a primeira revisão que ele recebeu, ele guardou-a para si. Deus havia dito que ao ele receber a visão, ele deveria comunicar o conteúdo desta visão às pessoas que estavam no seu entorno. Mas ele ficou com medo, ele teve receios, dúvidas, e ele não o fez. Aí Deus concedeu a ele a segunda visão. E na segunda visão, Deus é enfático, Deus diz assim: você deve revelar o que você recebeu na primeira visão. E ele então, confuso, ele conclamou e convidou um grupo de pessoas para poder então comunicar a essas pessoas o que ele havia recebido de Deus. E ao eles entrarem à noite em um auditório, ele começou a falar. E ao ele falar, ele começou a se esquecer o conteúdo que Deus havia revelado para ele. E por um momento, ele se dirige aos seus convidados e diz assim: Deus retirou de mim esta visão. Deus retirou de mim esta visão. E ele percebeu que ele não podia mais lembrar da sua visão que Deus havia dado a ele.
E meses depois, houve o desapontamento de 1844, e depois passaram-se 2 meses, chegamos até o mês de dezembro, quando Ellen White então recebe sua primeira visão. E ao ela receber esta visão, ela então entra em contato com Hasenfos. E Hasenfos vai ouvi-la. E ao ele ouvir o relato da primeira visão de Ellen White, ele diz: você é uma jovem que será usada por Deus. Você está falando a verdade. Mantenha-se firme, disse ele a Ellen White. Mantenha-se firme, porque Deus irá usá-la. Essa foi a experiência que esse homem, Hasenfos, na verdade, pastor, ele tinha tudo para ser um grande profeta. Mas depois dele ter falado isso para Ellen White, ele disse: eu me sinto um homem perdido, porque eu não atendi ao chamado de Deus. Esse é o caso mais clássico de uma pessoa que foi chamada por Deus. A outra pessoa que fora chamada por Deus se chamava William Foy. William Foy recebeu 2 visões em janeiro e fevereiro de 1842. Ele era um jovem negro da sociedade da época, do estado do Maine. Ele recebeu 2 visões, ele era um grande pregador, ele pregava, e Ellen White ouviu pregando em 1842. E este jovem, recebendo 2 visões, ele foi usado por Deus para, de alguma forma, confirmar as visões que Ellen White recebeu, sobretudo a primeira visão que Ellen White recebeu. Porque, notem, tanto Hasenfos quanto William Foy foram usados por Deus para confirmar a visão que Deus havia dado a Ellen White em dezembro de 1844. Não é? Então, William Foy, nós temos 2 interpretações quanto William Foy. Pastor? 2 interpretações. Quais são? Alguns teólogos da igreja que estudam o assunto da revelação profética, eles consideram que William Foy não foi efetivamente chamado por Deus para ser um porta-voz. E a outra parte entende que ele foi chamado e também rejeitou o chamado. Não é? Eu compactuo da ideia de que ele foi usado por Deus para confirmar a visão que Ellen White recebeu. Não é? Já Hasenfos, não. Hasenfos ele recebeu e ele não revelou e, portanto, aquele dom foi retirado dele. Tristeza, né, pastor? E eu quero falar com você, meu querido amigo, minha querida amiga. Se Deus chamou você para comunicar a verdade à sua família, não deixe de fazer isso. Faça. Assuma a responsabilidade que Deus te deu de ser um sacerdote digno do lar, de ser uma mulher, uma esposa digna, de ser aí a corregente do lar com seu esposo. Sabe? Não deixe de falar da mensagem. Não deixe. Deus te trouxe uma mensagem para que você compartilhe com sua família, com seus amigos e com as pessoas que fazem parte da sua esfera de trabalho. Pastor Renato, tem uma pergunta aqui. É a pergunta da Gabriela Salles, ok? Vai dizer assim, olha, ouvi dizer que eu devo ler os testemunhos pelo filtro dos evangelhos. Isso é verdade? Bom, essa é uma ideia que foi compactuada por alguns colegas. Eu acho que todas as nossas leituras devem ser abalizadas não só pelos evangelhos, como pela palavra de Deus. Toda a Bíblia, né, pastor? Toda a Bíblia. O evangelho é uma síntese da palavra de Deus. É a vida de Cristo, sintetizada em 4 livros. Não é? Então, nós de fato temos que ler os escritos de Ellen White com base na revelação profética da Bíblia. E se nós enxergarmos incoerências, divergências, conflitos ideológicos, é evidente, e eu quero desafiar você que nos escuta nessa tarde,
Se você encontrar alguma divergência, alguma incoerência nos escritos de Ellen White em relação à palavra de Deus, ora, então não dê crédito a isso. Mas eu quero dizer a vocês que vocês não vão encontrar, né? A palavra de Deus está em perfeita harmonia, como dissemos agora há pouco, não é? E vou falar mais em relação à minha amiga Salles aí, como é o nome dela? Gabriela Salles. Gabriela Salles. Quero dizer a você, Gabriela, a autora que mais escreveu sobre a vida de Cristo foi Ellen White. Ela escreveu 5 livros só sobre a vida de Cristo. Não é? É uma das autoras que mais escreveu os livros sobre a vida de Cristo. É chamada uma autora cristocêntrica. E por falar nisso, Jesus era uma grande paixão da sua vida. Não é? Pastor, essa pergunta aqui eu acho interessante. Essa pergunta é do Reni Nosco Dias. Eu não sei de onde ele é, mas ele está nos assistindo agora. E ele pergunta o seguinte: por que Deus escolheu esses homens se sabia que não seriam eles, mas sim Ellen White? Bom, essa é uma pergunta que envolve a onisciência divina, não é? Por exemplo, por que Deus escolheu Saul se ele não seria o indivíduo usado, evidentemente, por Deus? É óbvio que ele foi usado. Assim também Rasenfoss foi usado por Deus, não é? Mas na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus e não cumpriram a sua missão. Saul é um típico exemplo desse, não é? Davi o sucedeu, e aí você tem a história de outros reis que foram também colocados por Deus e não cumpriram a sua missão. Você tem, por exemplo, no caso do Novo Testamento, você tem Judas, que foi chamado por Cristo e não cumpriu a sua missão, o traiu por 30 moedas de prata. Por que Jesus o chamou, então, para ser um dos seus apóstolos, se ele sabia que ele seria traído por esse homem chamado Judas? Essa é uma boa pergunta. Então, tudo faz parte. Eu queria dizer ao meu querido amigo que fez essa pergunta, Reni, veja bem, Reni, tudo está dentro do contexto do grande conflito. Todas as pessoas que vivem nesse planeta fazem parte do grande conflito. Se você fez essa pergunta, também poderíamos perguntar por que Deus criou Adão e Eva se ele sabia que eles pecariam? Por que Deus criou Lúcifer no céu, sabendo que ele pecaria? Então, isso é um mistério que nos aguarda. Na eternidade nós encontraremos respostas para essa pergunta. E eu até me atreveria a dizer, pastor, que se a gente for devagar um pouco mais nessa ideia, nós poderíamos até afirmar o seguinte, que uma vez salvo, salvo para sempre. E essa não é uma verdade, não é? Mas, pastor, tem outra pergunta interessante, que é do Macedo, tá? Ele está falando assim, ó, pastor, por que os escritos de Ellen White trazem divisão na igreja? Sempre foi assim no ministério dela? Esse é o tema da nossa próxima live. Nós estamos preparando uma live com o pastor Hernani sobre Ellen White e seus críticos. Aliás, a CPB lançou um livro intitulado Ellen White e seus críticos, e eu recomendo você para conhecer. Entre no site da CPB, você vai ver lá essa poderosa obra. Ellen White recebeu críticas desde o primeiro dia que ela foi chamada por Deus para ser uma profetisa. E assim foi até o último dia de vida. 70 anos como profetisa recebendo críticas. E as críticas mais duras que ela recebeu foram críticas de dentro, de pessoas de dentro do adventismo. Seus maiores críticos saíram de dentro das nossas fileiras. Posso lembrar, por exemplo, Dudley Kenwright, Dr. John Harvey Kellogg, né? Moses Hull e tantos outros, Richard Conradi, tantos outros críticos que a gente poderia citar. E também, pastor, Ellen White, ela teve nos seus dias concorrentes, pessoas que queriam se tornar profetisas e profetas nos seus dias. Percebe? Então, ela recebeu críticas, muitas críticas. Por que os seus escritos causam divisão na igreja? Ora, porque muitas pessoas não dão crédito
ao seu ofício profético, desacreditam. E ela tem uma frase muito clássica que diz assim: os maiores críticos dos testemunhos são aqueles que não os leem, são aqueles que não os conhecem. Verdade. Então essas pessoas que muitas vezes estabelecem, formulam críticas, são pessoas que não conhecem o conteúdo dos testemunhos proféticos. E aí vão à internet, vão a outra literatura e acabam se abeberando dessas fontes e levantando críticas, que muitas vezes não têm o menor fundamento. Verdade. Agora, é notório que há também um outro lado da moeda. Então, primeira coisa, pessoas não conhecem os escritos e se tornam críticas dele. Segundo ponto, pessoas que fazem mau uso dos testemunhos. Levam os testemunhos ao extremo e às vezes colocam o testemunho acima da Bíblia. Esse é um erro que muitos podem cometer. Pessoas que colocam um livro debaixo do braço, chegam na igreja, abrem um livro de Ellen White e falam: olha o que está escrito aqui, e começam a usar Ellen White como um chicote para poder ferir, magoar, recriminar as pessoas. Não foi esse o propósito dos testemunhos, amigo. E não é assim que nós devemos tratar os testemunhos. A mensagem contida nos testemunhos é uma mensagem de fé, de amor, de esperança. É também uma mensagem de reprovação, de orientação, mas é uma mensagem concedida com amor, com o propósito de salvar as pessoas e não de afastá-las de Deus, nem mesmo da sua palavra e nem mesmo da igreja. Nem mesmo da igreja. Pastor, tem uma citação no livro Mensagens Escolhidas, se não me falha a memória, página 33, está na página sexta-feira da lição da Escola Sabatina, onde ela mesma cita o seguinte: não fiquem dizendo, a irmã White disse isso ou aquilo, mas procurem saber a vontade de Deus. Eu acredito que esta passagem dela é muito importante, até mesmo para esclarecer uma próxima pergunta que eu achei pertinente aqui, pastor. E essa pergunta é do Jefferson Lopes. Ele vai falar o seguinte: pastor, os escritos de Ellen White seriam necessários se estudássemos a Bíblia? Claramente, Ellen White tem uma citação sobre esse assunto. Sim. Ellen White diz assim: se o povo de Deus tivesse feito da sua palavra, a Bíblia, a sua única regra de fé e prática, não haveria necessidade para os testemunhos. Aí ela complementa dizendo: mas em função do povo não ter feito da Bíblia objeto de seu estudo e a sua regra de fé, Deus concedeu os testemunhos para reconduzir o povo de volta à sua palavra, a Bíblia. Então, meu querido amigo que está nos ouvindo, o Jefferson, que formulou essa pergunta, eu posso dizer a você, querido amigo, que Deus concedeu os testemunhos como uma manifestação da sua graça, da sua misericórdia, para nos ajudar a nós regressarmos à palavra, para nos aproximarmos de Cristo, com um propósito, visando a nossa salvação e, por consequência, a vida eterna. Muito bem. Pastor, deixa eu complementar essa pergunta para atualizá-la e a gente vai passar para uma próxima pergunta que as pessoas estão insistindo nessa pergunta na internet e também faz parte da nossa, tá? Quando nós falamos que os escritos dela, ela mesma diz, não seriam necessários se estudássemos a Bíblia. Isso quer dizer que hoje, se eu estudar só a Bíblia, eu posso ou devo ignorar o que ela escreveu? Absolutamente não. Por quê? Porque se Deus, na sua onisciência, na sua manifestação de graça, nos concedeu tão grande volume de revelação, como nós rejeitaríamos essa revelação? Se essa revelação está em harmonia, em consonância com a Bíblia, por que nós vamos colocá-la de lado? Se essa revelação está nos trazendo de volta a palavra, de volta a pessoa de Cristo, está nos ajudando, nos orientando em direção à nossa caminhada, como que nós vamos rejeitar isso? Seria nós rejeitarmos uma oferta de graça da parte de Deus.
Não seria sábio da nossa parte rejeitarmos esta revelação. Com certeza. Pastor, bom, desde quando nós começamos, ou foi começado, com essa questão da pandemia, muitos têm se levantado, nós temos recebido, eu acredito que você também tem recebido, muitas mensagens a respeito de estarmos no fim, a respeito de, quem sabe, ser este um anúncio do 7º milênio, como foi uma das perguntas vindas aqui pela Shirley, ela está mandando essa pergunta. Alguns têm usado, e inclusive há 2 semanas aproximadamente, nós recebemos vídeos de pessoas dizendo que não, mas quem sabe marcando uma data para a volta de Jesus, tentando pontuar que isto que está escrito, essa epidemia, seria a epidemia. Eu te pergunto, Ellen White, ela usou uma ordem cronológica ao descrever os eventos do tempo do fim? Essa é uma excelente pergunta. Se nós considerarmos o assunto dentro de uma ampla compreensão, nós vamos ver que Deus concedeu a Ellen White um mapa desde a criação, desde os tempos do céu, lá na eternidade, contando a história de como aconteceu a entrada do pecado no mundo, passando pela criação, passando por Adão e Eva, passando pelo pecado, no livro Patriarcas e Profetas, depois o livro Profetas e Reis, depois o livro Desejo às Nações, depois o livro Atos dos Apóstolos e, por fim, o Grande Conflito. Esses 5 livros que nós conhecemos como da série O Grande Conflito, eles revelam e registram o plano da redenção de forma sistemática, de forma organizada, de forma cronológica. E foram assim organizados, pastor. Vale lembrar que quando Ellen White morreu, o último volume dessa série foi publicado, que era o livro Profetas e Reis, estava na gráfica da Review and Herald. Ok. Foi publicado em 1916, um ano depois da morte dela. Percebe? Então, o que acontece? Foram gastos 60 anos do seu ofício profético para que esses 5 livros ficassem prontos. Agora, quando nós pegamos o livro Grande Conflito, agora voltando à pergunta, e vamos analisá-lo, nós podemos ver uma certa sequência ali, nos capítulos do meio para o final do livro. Uma sequência de fatos, de eventos, que são colocados por Ellen White. Mas respondendo, eu diria a você, Ellen White, ela não sistematizou de forma cronológica esses eventos. Percebe? Porque ela não recebeu isso da parte de Deus. Mas ela registrou quais seriam os eventos que antecederiam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que o povo de Deus deveria fazer para se preparar para esse momento? E ela então desdobra isso de maneira bastante ampla, né, com detalhes. Ela fala, por exemplo, sobre a chuva serôdia, ela fala sobre a experiência do reavivamento reforma, ela fala, por exemplo, sobre a questão do alto clamor, ela fala sobre a questão do decreto dominical, ela fala sobre o selamento, depois ela fala sobre o decreto de morte, o fechamento da porta da graça, ela fala sobre o tempo de angústia, e depois ela fala sobre a angústia de Jacó. Então ela vai descrevendo esses aspectos, não de forma cronológica. Okay. Isto é algo que nós, teólogos, estudiosos dos tempos modernos, do século XX, século XXI, é que nós abstraímos. E nós colocamos isto dentro de gráficos, estabelecemos esta ordem cronológica, e às vezes há alguma discrepância de uma versão para outra versão, mas ela de fato ela não descreveu, mas ela pontuou que esses eventos deveriam acontecer antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para deixar assim bem claro para entendermos,
não deveríamos nós, eu nem vou entrar na questão, pastor, e amiga, de marcar data, porque o próprio livro Eventos Finais praticamente tem um capítulo que fala só disso, que nós não deveríamos marcar data. Mas aí você pode ser, mas pastor, mas ela está dizendo, então tá bom, então nós vamos para Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntam para Jesus, olha, quando vai ser isso? E ele diz, olha, a vocês não compete saber os tempos. Posso agregar? Por favor, pastor. Vamos à palavra de Deus? Vamos lá, pastor. Então abra sua Bíblia comigo em São Mateus capítulo 24. São Mateus capítulo 24 e o versículo 36. Mateus 24. Vamos ler a partir do versículo 35, para a gente entender. Os discípulos estavam preocupados em relação à vinda do Filho do Homem e quando isso aconteceria. E Jesus, então, ele prega o sermão profético, né? O seu sermão do capítulo 24. E lá no versículo 35 ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E no verso 36 ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Bom, esse é um texto clássico. Sim. Faz 2 semanas eu recebi um vídeo da internet de uma pessoa que encaminhou esse vídeo pedindo para que eu avaliasse esse vídeo. E eu o fiz. Gastei 2 horas avaliando o conteúdo desse filme. E eu quero dizer a vocês, amigos, que a pessoa que fez esse filme fez isso com a maior das boas intenções. Ele inicia o seu vídeo dizendo o seguinte: olha, eu não tenho interesse em marcar datas. Ele começa por aí. E ele constrói toda uma narrativa com vários dados. Ele fala sobre os jesuítas, não é? Depois ele fala sobre o governo de Trump. Depois ele fala do Papa, da intenção do Papa criar o decreto dominical, não é? E ele cria todo um roteiro de argumentos, e ao final da sua fala, neste vídeo que está no YouTube, ele nos induz a chegarmos à conclusão de que Jesus deverá regressar em 2027. Partindo de que pressuposto? Da própria criação. Ou seja, se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, ele pega esse princípio e ele traz para o princípio da história da Terra. Para cada milênio, não é? Você conta 6.000 anos, que é o que Ellen White diz, que a Terra teria cerca de 6.000 anos. Ela fala isso nos seus escritos. Teria cerca de 6.000 anos. Não é? Ela não define uma data. Então, com base nesta fala de Ellen White, ele adota esse princípio, partindo do ano 27, que é o ano que Jesus inicia o seu ministério no batismo. Ele coloca 2.000 anos e chega ao ano de 6.027. Ou seja, depois de 27 de Cristo, contando 2.000 anos, você vai para 2027. Agora, queridos amigos e irmãos em Cristo, eu quero falar ao coração de vocês. Esse colega, que é um membro da Igreja Adventista, ele fez este vídeo, mas os argumentos desse vídeo não se sustentam de acordo com os escritos da Bíblia e de acordo com os escritos dos testemunhos do Espírito de Profecia. Então agora eu quero que você, se você tiver, tome o livro Eventos Finais, quer seja ele aí no seu tablet, no seu celular, e vamos abri-lo para ver o que a serva do Senhor nos fala a esse respeito. Ellen White, ela tem orientações claras a respeito desse assunto, não é? Vamos abrir na página 30 desse livro. Na página 30, você vai encontrar algumas orientações bastante claras a esse respeito, não é? Ela diz assim, ó, no final da página 29, início da página 30, ela diz assim: muitos que se têm chamado adventistas têm marcado tempo.
repetidamente marcaram uma data para a vinda de Cristo. E repetidos fracassos têm sido o resultado disso. Ela fala isso na página 29, finalzinho. O tempo exato da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento de mortais. Não nos pertence isso. Está claro, tanto na Bíblia quanto nos testemunhos. Eu não posso tentar dar crédito para algo que não tem base e fundamentação bíblica ou mesmo da revelação dos testemunhos, não é? E aí depois ela destaca algo muito interessante, pastor Hernani. Sim. Ela diz assim, por que que Deus não revelou o dia da sua vinda? Por quê? Muito bem. Ela diz assim, para que o povo, diz aqui na página 30 do livro Eventos Finais, para que o povo pudesse estar em estado de preparação e expectativa contínua para o breve retorno de Cristo. Então essas duas palavras, para que o povo estivesse em expectativa e para que o povo estivesse em preparação. Não é isso? E depois, mais à frente, eu não vou poder ler tudo aqui, porque são muitas coisas que ela fala nesse capítulo, e eu recomendo você que leia, é o capítulo 2 capítulo 2 dos Eventos Finais, melhor, capítulo 3 dos Eventos Finais. Você pode ler depois aí na sua casa, não é? Ela fala depois, mais à frente, que não caberia a nós dizer que Jesus ia voltar daqui 20, 30 anos. Ela fala isso de maneira clara, inequívoca, para que nós pudéssemos entender, não é isso? Então, qual deve ser a posição do cristão adventista? Estar em permanente estado de preparo, Amém. Preparo contínuo, constante, para aguardar a volta de Jesus. É óbvio que os sinais que Jesus nos deu são indicadores que nos alertam, mas eles não devem estar à frente da nossa essência, da nossa missão. Porque se nós colocarmos isso aqui à frente da missão evangélica, nós estaremos colocando as coisas do lado reverso. E não é assim que Deus trabalha. Pastor, deixa eu aproveitar. O Felipe Almeida, eu vou fazer sua pergunta em sequência, então segura aí, tá bom? Eu estou com ela aqui, eu vou te pedir só um minutinho para entrarmos nesse assunto que você falou. Na verdade não, eu vou fazer a pergunta já agora. Vou fazer agora, Felipe. Pastor, nós estamos falando da questão de datas e é interessante que o livro que estamos usando é uma compilação. Sim. É uma compilação. Como eu lido com isso, pastor? Que é a pergunta do Felipe, e eu confesso que é a pergunta de muitas pessoas que, nas igrejas que têm passado falando sobre esse tema, eles têm feito essa pergunta. Eu posso acreditar nos livros compilados? Ou é melhor, ou vamos colocar assim, são inspirados aqueles que ela escreveu enquanto viva, ou os compilados têm a mesma autoridade? Como eu percebo? Como é que eu interpreto isso, pastor? Bom, falando sobre compilação, eu quero chamar a sua atenção, Felipe, para o seguinte aspecto. O livro de Lucas foi uma compilação. Ele registrou vários fatos, ele agregou várias narrativas de pessoas, e ele se baseou muito nos livros de Mateus e de Marcos, não é? Para compor os seus escritos. O próprio livro de Mateus, de acordo com o que sabemos, também teve uma parcela de contribuição com base nos escritos de Marcos. Percebe? Então, na Bíblia nós encontramos evidências de compilação, né? Basta olhar os evangelhos sinóticos. Você vai ver coisas que se repetem de um no outro. Então, quando você compila alguma coisa, você não está tirando o crédito daquilo. Você está explorando aquilo, ampliando o conhecimento daquilo. No caso de Ellen White, antes dela morrer, ela deixou um testamento em 1912, onde ela disse que ela estava autorizando as pessoas, os fideicomissários, né, aqueles que cuidam dos seus escritos,
para que eles explorassem cada vez mais os seus registros proféticos. Por quê? Porque ao longo da sua vida, ela não conseguiu explorar todos. Ela não conseguiu. É um volume muito grande de informações. E se você, Felipe, pegar o livro Eventos Finais, se você deve ter aí na sua mão, você vai ver que, por exemplo, olha aqui na página 31, eu estou aqui com o livro na minha mão, e eu quero ler para você. Mostra a capa do seu livro, pastor, Sim, eu porque vou nós mostrar. temos os livros, de repente não fecha a paginação dele. Já é um livro bem surrado esse aqui, viu, pastor Hernani? Já usamos em pequenos grupos, em vários eventos, né? Esse aqui é um livro bem antigo, que nós guardamos em nossa residência, né? Então, na página 31, esse livro aponta o registro de um parágrafo que foi tirado de uma carta, né? Na verdade, uma carta não, na verdade de um artigo que foi escrito para a revista Review and Herald no dia 27 de novembro de 1900. Ela escreveu um artigo, publicou na Review and Herald e de lá foi trazido para o livro Eventos Finais. Mas por que foi composto aqui nesse local? Porque está no conjunto do contexto. E aqui na página 31 vem exatamente aquele pensamento que eu disse agora há pouco. Ela diz assim: Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história desse mundo. Está aqui, página 31. Quem somos nós para dizer que Jesus vai voltar daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos? Nós não temos essa prerrogativa. Não está ao nosso alcance isso. E a revelação atesta isso para nós. E mais do que isso, pastor, completando essa ideia, na página 32 dos Eventos Finais, se você tiver, anote aí, leia lá depois com carinho, com calma isso. No segundo parágrafo ela diz assim: o inimigo se agrada de que assim procedam, pois os seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. Quando nós começamos a marcar datas, quando nós começamos a criar uma espécie de um terrorismo, um alarmismo dentro da nossa igreja, ela diz aqui, há fracasso. E o inimigo aplaude isso. Sim. Ele se agrada com isso. Verdade. Sabe, pastor, nós temos um grupo chamado Bíblia Raiz, nos reunimos toda segunda-feira, e nós, a partir de fevereiro, final de fevereiro, início de março, resolvemos ler juntos o Grande Conflito. O livro Eventos Finais. Sim. Tem sido uma bênção muito grande. Mas, pastor, eu quero até mandar um abraço para os meus amigos lá do grupo Bíblia Raiz. E sabe para quem também eu quero mandar um abraço? Para o nosso pastor Elias Brenha. Pastor, forte abraço, sei que o senhor está assistindo agora, que Deus continue abençoando seu ministério nesta igreja. Tem sido uma bênção trabalhar junto com o senhor aqui, viu? Que Deus abençoe muito o senhor e seu ministério. Se você ainda não assistiu o sermão do pastor Elias, quando terminar aqui, você acessa lá, porque foi um sermão maravilhoso, falando sobre os pés na terra e os olhos no céu, o comportamento do cristão nos últimos dias. E falar em últimos dias, pastor Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Trazendo essa questão das pessoas interpretando e querendo dar datas, existe algum mal em nós, de repente, tentarmos avaliar o tempo do fim ou o final dos tempos pelas catástrofes? É uma excelente pergunta também. No entanto, se nós começarmos a olhar só para as catástrofes, nós vamos nos desviar do essencial. E esse é um grande risco que nós, como igreja, podemos incorrer. Então, as catástrofes não seriam o grande nosso guia, era isso mesmo? Eu creio que as catástrofes são indicativos da parte de Deus, são sinais que indicam a brevidade. Cada vez mais estamos nos aproximando do tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são indicativos. Agora, antes que tudo isso aconteça, é necessário que se cumpra o que Jesus profetizou. E o que Jesus profetizou está lá em Mateus 24. E se isso não acontecer, não adianta você ficar pregando, anunciando, falando de catástrofes, de pestilências, de guerras, de papas. Por exemplo, eu vou contar aqui uma história. Por favor, pastor. Vou contar uma história. Essa história eu contei outro dia numa live. Eu gosto das suas histórias. Compartilha com a gente. Essa história é muito interessante. Eu tinha 11 anos de idade.
Eu frequentava a igreja do IASP, em Hortolândia. O NASP Campus Hortolândia. Eu tinha 11 anos, 1976 isso. É um tempinho atrás. Há um tempinho aí. Você não era nascido. E aí aconteceu o seguinte, um determinado indivíduo foi à igreja e ele acordou com o pastor de que ele faria o JA daquela tarde. E qual era o tema? Decreto dominical. Uau. Esse era o tema do JA. E eu tinha 11 anos, era recém-batizado. Olha, eu estava na minha fase ainda infantil, terminando a fase infantil para ir para a adolescência. E eu nunca esqueço disso. Quando o indivíduo começou a falar em decreto dominical, ele criou todo um quadro, falando do presidente, falando do papa da época, e ele dizendo o seguinte, que faltavam alguns meses para que o decreto fosse assinado pelo papa e pelo presidente dos Estados Unidos. E aquilo, o amigo, ele criou todo um contexto com argumentos e tudo. Eu confesso a você, pastor, que naquela noite eu não dormi. Isso ficou alarmado. Eu fiquei totalmente acordado. Uau. A comunidade que estava ao redor da igreja passou a semana achando que seria a última semana na terra. Porque a convicção com que aquele indivíduo falou foi tão grande que realmente nós estávamos vendidos à ideia dele. E eu achei que realmente aquela era a minha última semana de vida. Eu confesso a você, confesso. Mas ora, são passados dezenas de anos e nós estamos aqui ainda. E querido amigo, querido irmão que me escuta nessa hora, eu queria falar ao seu coração. A palavra de Deus é clara. E esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus espera que uma geração de homens, mulheres, de jovens e crianças se levantem para levar ao mundo esta mensagem de salvação. Porque se esta mensagem não for levada ao mundo, queridos amigos, o inimigo vai acusar Deus de ser um Deus injusto, de ser um Deus tirano, que voltou sem que o mundo soubesse que ele estava por vir, que voltou sem que houvesse a oportunidade de graça para o arrependimento das pessoas que não conheceram a Jesus. Então Jesus está esperando que você e eu, nós nos levantemos e levemos ao mundo esta última mensagem de salvação àqueles que estão vivendo nas trevas do pecado. Enquanto isso não acontecer, amigos, não virá o fim. É o que a revelação nos mostra na palavra de Deus. Pastor Renato, tem muitas perguntas chegando e eu acredito que muitas delas vão se encaixar muito bem para o nosso próximo encontro, falando de Ellen White e os seus críticos. Ok? Então, eu vou pedir para você, amigo, que está mandando sua pergunta com respeito à autoridade profética, para você que tem mandado suas perguntas com respeito a provas de que ela é inspirada ou não, não é que eu não estou dispensando sua pergunta, por favor, vou guardá-la e no nosso próximo encontro sobre esse assunto específico, nós vamos conversar sobre isso, porque nós também não queremos ser repetitivos, né, pastor? Senão eu vou falar aqui, aí na próximo encontro nós falamos a mesma coisa e nós queremos aproveitar bem o tempo. Então, com carinho e amor, não vá embora, fique aqui, mas eu prometo que essas perguntas terão mais relevância em sua resposta e farão muito mais sentido quando falarmos a respeito dos críticos dela, porque era isso que eles criticavam. Tá bem? Obrigado pela sua compreensão. Pastor Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Se partimos do pressuposto, ok, que Ellen White não tem assim uma cronologia dos eventos finais, que essas catástrofes que estão acontecendo, elas nos alertam do fim. Como interpretamos a questão de sairmos para ir para os campos, para as montanhas ou para a área rural? Como fica isso? É uma pergunta que veio aqui, deixa eu já te passar o nome da pessoa que perguntou. Foi a Patrícia Oliveira. Patrícia, muito pertinente a sua pergunta. E eu queria dizer a você o seguinte. Nós temos, na revelação dos testemunhos,
orientações que refletem o ideal de Deus. O ideal de Deus é que seu povo viva fora dos grandes centros urbanos. Esse é o ideal de Deus. E tanto quanto possível, se nós pudermos viver dentro desse ideal, assim seja, melhor para todos nós. Ou seja, morarmos próximos dos grandes centros e tomarmos os grandes centros como um referido alvo para podermos evangelizar esses grandes centros, sem receber a influência dos grandes centros. Não é isso? Nós temos o caso de Ló na Bíblia, lembra? O caso de Ló, em Sodoma e Gomorra. Esse é um caso típico, não é? Então, agora eu queria também sugerir a você, amiga, que você lesse o livro Ministério nas Grandes Cidades. Muito bom livro. Esse livro trata do quanto Deus ama aqueles que vivem nos grandes centros urbanos. Há milhões e milhões de pessoas. De acordo com estatísticas que estão sendo levantadas recentemente pela ONU, por volta do ano de 2050, mais de 80% da população da Terra vai viver em cidades, em grandes centros urbanos. Isso revela e traz para nós um grande senso de responsabilidade que nós como igreja devemos ter perante aqueles que vivem nos centros urbanos. Como que nós vamos pregar o evangelho para esses milhões de pessoas? E assim nós precisamos então estabelecer estratégias. Agora, isso não exclui o fato de eu tentar viver de acordo com o ideal de Deus. Eu posso viver de acordo com o ideal de Deus, morando fora dos grandes centros e alcançando eles no dia a dia, com base nesta orientação profética. Ok? Ok. Pastor, bom, eu acho que está chegando num momento assim interessante da nossa conversa, onde o senhor trouxe uma questão assim reveladora ou desvendadora, né? Não sendo as catástrofes que marcam sim o fim, mas a pregação do evangelho. Ok? Só que, pastor, eu não sei porquê, e tenho essa curiosidade de saber, por que nós, seres humanos, temos tanto desejo de fazer as coisas na última hora? Eu me refiro a hoje como as pregações sensacionalistas e alarmistas têm ganhado espaço. E quando você fala que vai ter um momento de estudo da Bíblia, existe um grupo de pessoas interessado. Mas quando você vai estudar sobre o decreto dominical, ou você vai estudar sobre os jesuítas, ou sobre os Illuminatis, ou sobre esse alarmismo que existe, parece que as pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre esse desejo de estar na última hora. E nós percebemos que isso não é um sinal. Isso é mais cortina de fumaça do que um sinal. Qual seria o antídoto contra o alarmismo que, infelizmente, nós acabamos cultivando para ter vontade de voltar à igreja e estudar a Bíblia? Queridos, o antídoto para tudo isso é nós mantermos íntima comunhão com Deus, através da oração, através da devoção pessoal, através do estudo da palavra de Deus, através da revelação profética, mantermos íntima comunhão com o Espírito de Deus, para que Ele possa nos guiar e, acima de tudo, nos usar como ferramentas, como instrumentos vivos em Suas mãos, para alcançar essas pessoas que não conhecem a Jesus. Não pela via do alarmismo, porque nós não podemos e não precisamos usar dessa prerrogativa para alcançarmos uma pessoa. A graça de Cristo basta. Jesus, Ele tem o poder de atrair as pessoas. O Evangelho tem esse poder de atrair pessoas a Cristo, através do Espírito Santo de Deus, as verdades reveladas em Sua palavra. Então, eu creio que nós, pastor Hernani, quando nós usamos esta prerrogativa
de falarmos e pregarmos sobre eventos e colocarmos isso como sendo prioridade, ao invés de nós atrairmos, nós podemos estar repelindo as pessoas do conhecimento da verdade. Percebe? Percebo. Então, qual deve ser a nossa posição? Nós devemos nos aprofundar no conhecimento da palavra, estudarmos a vida de Cristo, meditarmos sobre a vida de Cristo, orarmos para que o Espírito Santo derrame sobre nós a chuva serôdia, para que nós possamos falar e testemunhar com poder, com sabedoria, usando palavras que sejam palavras que atraiam as pessoas a Cristo. Não é isto? Agora, sempre vai existir indivíduos que vão querer antecipar, que vão querer antever o futuro, saber as coisas que estão por acontecer. Os discípulos não fizeram a mesma coisa? Quiseram saber, Jesus nos conte quando vai acontecer, que sinais, mostre-nos, dá-nos aí alguma ideia, Senhor. Eles estavam desesperados. Mas, queridos, tudo isso está revelado na palavra de Deus, nos testemunhos, tudo isso nós temos base suficiente. Agora, queridos amigos, eu digo a vocês, não vamos trabalhar por meio desta prerrogativa, não vamos usar esses elementos para alarmarmos as pessoas. Vamos atrair as pessoas a Cristo conforme Jesus nos orientou, conforme nós aprendemos em sua palavra, através da revelação dos evangelhos, através da graça contagiadora, da fé operante, que pode atrair as pessoas a Cristo. É isso que Deus espera de nós nesses dias que vivemos. É isso que Deus espera. Muito bem. Sabe, pastor, essa é uma parte muito importante, porque eu me lembro, estava estudando em um pequeno grupo e nós estávamos usando um livro como guia, e esse livro ele te leva para uma preparação para o encontro com Cristo. A grande decepção é que ele te traz uma expectativa tão grande que quando você termina, você se sente frustrado, porque você se preparou para ter o encontro, porque essa é a proposta. E quando chega ao final, você está decepcionado, desmotivado. Pastor, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. É uma pergunta assim, mais direta, pessoal. Em sua opinião, o que falta para vermos Jesus voltar em nossos dias? Bom, eu diria a você, meu querido amigo, pastor Hernani, a revelação está aí, a palavra, a Bíblia está em nossas mãos, os testemunhos são claros. A cadeia de eventos proféticos nos revela. Se nós pegássemos a Bíblia hoje e perguntássemos em que capítulo da Bíblia nós estamos vivendo hoje, eu diria para você, você perguntou de forma pessoal, Apocalipse 3, 14 a 22. A igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que é pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, as vestes da justiça de Cristo. Está lá, Apocalipse 3, 14 a 22. Nós estamos vivendo nesse momento da história da Bíblia. Nós precisamos do ouro refinado do fogo, das vestes da justiça e depois, eu não falei, do colírio. Colírio do quê? Do Espírito? Do Espírito Santo. Para abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, o entendimento para o quê? Para os tempos que vivemos e para a grandeza da missão que temos diante do mundo. Essa foi uma tarefa que foi confiada aos adventistas do sétimo dia. E eu queria falar isso a vocês, não de minha boca, mas dos testemunhos da revelação profética. Ellen White fala claramente isso, que os adventistas do sétimo dia receberam a incumbência de pregar a primeira, segunda e terceiras mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12. Percebe? Então, querido amigo, eu diria para você, o que está faltando?
está faltando algumas profecias se cumprirem, ou seja, as profecias dos eventos finais se cumprirem, que estão aqui, já profetizadas. E eu destacaria algumas delas. Por exemplo, Por favor. primeiro, uma experiência genuína de reavivamento e reforma. Como Ellen White diz, da genuína experiência da igreja primitiva, lá que eles tiveram, lá no início do Pentecostes. Uma experiência igual àquela, onde eles confessaram seus pecados, onde eles suprimiram todas as suas diferenças. Saíram do cenáculo, passaram 10 dias orando, jejuando, se acertando um com o outro, e ao saírem dali estavam aptos para receberem o poder do Espírito Santo de Deus. E aí então eles passaram pela experiência do derramamento da chuva temporã, Sim. e nós aguardamos o derramamento da chuva serôdia. E Ellen White diz assim, que será dado um poder muito maior comparado com a chuva temporã. Meu Pai. Muito maior. Será um poder em grande profusão. Se Pedro pregou 2 sermões e converteu 5.000 pessoas em uma semana, imagine hoje, quando se levantar uma pessoa imbuída desse Espírito, o que ela não fará em nome de Jesus? É verdade. Então, reavivamento e reforma, chuva serôdia, são 2 coisas que caracterizam os tempos que nós estamos vivendo. Você diria, mas pastor, já não está sendo derramado sobre nós chuva serôdia? Sim! Pequenas gotas estão sendo derramadas sobre a igreja. Às vezes vemos grandes bênçãos acontecendo, ora aqui, ora ali, ora num país, ora em outro país, ora pela internet, ora pela Novo Tempo. Sinais estão acontecendo da manifestação do poder de Deus através do seu Espírito em vários lugares da terra. Mas isso não é a consumação da profecia. Quando a chuva serôdia for derramada sobre a terra, amigos, haverá grandes maravilhas. Deus operará grandes maravilhas por meio do seu povo, por meio da sua igreja. E aqui eu quero destacar claramente a vocês que nos escutam, quando a chuva serôdia for derramada sobre nós, sobre a igreja de Deus, o que vai acontecer? Nós seremos qualificados, habilitados para levar ao mundo o último convite de salvação, que nós conhecemos na profecia como sendo o quê? O alto clamor. O que é o alto clamor? O que é o alto clamor, pastor? Boa pergunta, não é? O alto clamor será a comunicação da última mensagem de salvação ao mundo, Apocalipse 14, 6 a 12 e Apocalipse 18. Será levado a esta mensagem, lembrando bem, é uma mensagem de salvação, de misericórdia, de graça. Não é uma mensagem de terror, é uma mensagem de justificação pela fé. Apocalipse 6, 14, 6 a 12. É uma mensagem de salvação, não de terror. Porque Deus se apresenta ali dizendo assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu. É ainda uma mensagem de graça, de misericórdia. Ainda há esperança, Cristo ainda está intercedendo no santuário celestial. Então, por que se chama alto clamor? Porque esta mensagem será dada com grande poder, será dada com grande voz, com grande convicção, por um povo que está imbuído de um poder que vem do céu, é o poder do Espírito Santo de Deus. E lembrando, como disse agora, será o último convite de salvação ao mundo que está perecendo nas trevas do pecado. Será a mensagem do alto clamor. Pastor, olha, eu confesso que eu almejo muito esse dia, sabe? Eu tenho sonhado desde a minha infância com a ideia de ver uma igreja unida. Eu lembro em uma das aulas, o pastor Reinaldo Siqueira comentando que não existe outra igreja além de Laodiceia. Não haverá uma igreja onde o povo vai ser perfeito. Não há. Tem Laodiceia e acabou.
mas eu acredito que não é porque também Cristo disse que o amor de muitos se esfriará, que eu permito que o meu esfrie. Pastor, chegou mais 2 perguntas aqui. Posso fazer as perguntas para o senhor? Tem mais 2 e a gente já vai passando para um final. A pergunta aqui é do Otto Gomes Júnior. Ele pergunta o seguinte: Ellen White, ela vai trazer algo, vai escrever alguma coisa sobre a sequência das 7 trombetas? A resposta para você, querido amigo, É o Otto. ela toca no assunto, mas ela não destrincha esse assunto de maneira sistemática, como já falamos, né? Ela vai falar sobre o assunto, mas ela não destrincha de forma sistemática, como nós hoje sabemos, né? Sobre as 7 trombetas, né? Que estão ligadas aos 7 selos, às 7 igrejas, às 7 pragas. Então, esse número 7 tem conexão no Apocalipse, Ok. não é isso? Então, de fato, ela toca no assunto, mas ela não destrincha, ela não explica isso de forma totalmente categórica, com detalhes como nós hoje interpretamos na escatologia. Ok. Tá? Tá bom. Pastor, e a última pergunta, eu acredito que vai ser uma pergunta que vai se encaixar com o nosso encerramento também. Nós estamos falando aqui que as catástrofes não são o sinal do fim, mas são um dos sinais para ele, e que o grande sinal, sim, é a pregação do Evangelho, que Deus nos permite compartilhar dessa missão com ele. E um amigo fez uma pergunta, o seguinte, ele falou: é Deus quem manda as catástrofes? Excelente pergunta. Se você tomar o livro Eventos Finais, você vai perceber que Deus coloca de forma muito clara, cristalina. Deus permite que Satanás derrame sobre a terra suas epidemias, que ele incite guerras, mas tudo isso está sob a coordenação, sob a orientação de Apocalipse 7:1. Os 4 ventos. Os 4 ventos que estão ali designados por João como os 4 anjos que estão segurando, não é? Para que não haja uma desorientação, uma desordem. Nós sabemos que vai chegar um tempo em que eles vão cessar eles vão cessar a sua obra. Sim. E o inimigo vai se apoderar dessa terra, né? Fazendo coisas inimagináveis. Não é isso? Isso mesmo. Ellen White fala que anjos do mal se personificarão em pessoas e enganarão a muitos também. E a maior de todas as enganações, os enganos, né, será feita pelo próprio Satanás, quando ele personificar a pessoa de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Né? Então, voltando ao assunto, Deus está ainda no controle. Ele permite que o inimigo lance sobre a terra os seus artifícios, pragas, pestes, que ele incite guerras, nação contra nação. Às vezes ele permite que essas coisas aconteçam, e Deus permite que isso seja realizado por meio da ação do mal. O que isso revela? De acordo com os testemunhos, revela uma coisa: a taça da ira de Deus já está chegando ao seu limite. Algumas gotas da taça da ira de Deus já estão caindo sobre a terra. Estão caindo sobre a terra. E ao caírem, nós vivenciamos tais coisas como essa que estamos passando agora. Isso são evidências de que a ira de Deus está chegando ao fim. O nível está chegando num limite, né? Sim. E nós podemos, por isso, também entender que o fim está muito, muito próximo. Muito bem. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você que tem acompanhado conosco até agora, você tem percebido que os livros proféticos da Bíblia, eles não são simplesmente para nós evidenciarmos, livros como Daniel, Apocalipse, não são para evidenciarmos as catástrofes, mas sim para entendermos que além delas estão as mãos de Deus. O mais importante desses livros que falam do fim não é olharmos para o que acontece na terra,
mas olharmos para as mãos do Deus que é o supremo criador deste mundo, e Ele tem tudo nas mãos. Então não admire as catástrofes, mas admire o Deus e louve o Deus que controla tudo isso. Pastor Renato Stêncio, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom, particularmente gostei muito, e eu espero que o nosso próximo encontro seja o mais rápido possível, porque esse é um assunto, pastor, bem relevante para os nossos dias. Muitas pessoas têm usado os escritos de Ellen White, questionado sem ler, usado de maneira seletiva e têm a criticado mesmo sem conhecê-la. E eu tenho certeza que o nosso próximo encontro vai ser desvendador. Pastor, se o senhor fosse falar assim, olha, suas palavras finais para o público que tem nos acompanhado durante aí essa 1h20, quais seriam suas palavras finais para esses queridos que nos acompanham? Eu queria dizer a você o seguinte, 2 coisas. Número 1, nós não devemos só nos reportar aos escritos escatológicos da Bíblia, nem mesmo ao livro Eventos Finais ou Grande Conflito, apenas em tempo de crise, como estamos vivendo hoje. Nós deveríamos estudar, ensinar, orientar nossos filhos, nossas igrejas, nossa igreja como um todo, em todas as circunstâncias da nossa caminhada. Lembrando que nós nascemos do cumprimento de uma profecia bíblica. Nós somos um movimento profético. A Igreja Adventista, ela está entrelaçada com as profecias bíblicas. E nós temos da parte de Deus, dado por Ele, uma responsabilidade perante o mundo, de levar ao mundo esse conhecimento sobre os eventos finais. Mas temos que saber inserir esse conjunto de conhecimentos dentro da sua lógica, dentro do seu devido tempo, para que nós possamos atrair as pessoas e não afastá-las do conhecimento da verdade. Não é? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Vamos estudar esse assunto em tempo e fora de tempo. Em tempo de crise, como também em tempos fora da crise. Esse é um assunto de capital importância para todos nós. Segundo elemento que eu queria destacar para vocês. O evangelho da salvação em Cristo, ele deverá ser pregado na sua essência a partir da mensagem da justificação pela fé. É esta mensagem que vai atrair todas as pessoas a Jesus Cristo. É o evangelho da graça, do perdão, da misericórdia. Quando as pessoas recebem esse evangelho, elas são atraídas a Cristo como um ímã. É esta mensagem que nós temos que levar ao mundo, amigos. E eu queria deixar com vocês isto. Em tempos de crise como hoje, eu queria deixar um texto bíblico para você. Se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 13. É um texto conhecido de todos. Capítulo 13, versículos 34 e o versículo 35. A palavra de Deus diz assim para todos nós: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. E depois a revelação de Cristo diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, aqui está o grande centro, o ponto central da nossa pregação. Isso deveria ser parte dos nossos testemunhos, das nossas falas. Pregarmos este evangelho. O mundo vai conhecer a Cristo quando o amor de Cristo for visto em nós, o povo de Deus. E Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é a mensagem que deve aquecer o nosso coração, inundar a nossa vida. Esta é a mensagem que deve tocar-nos e deve também motivar-nos a testemunhar do amor e da graça de Cristo a todas as nações, tribos, línguas e povos.
Que Deus abençoe você. É o meu desejo ao encerrarmos esta programação. Sabe, quem sabe você, amigo, que está ansiando voltar à igreja como eu, como nós, né, pastor? Sabe, quem sabe é hora de revermos nossos conceitos, deixarmos as picuinhas de lado, trabalharmos a inveja no coração. Quem sabe é hora de nos unirmos. Quem sabe é hora de tratarmos os outros como superiores a nós. Quem sabe é a hora de pararmos de brigar por luz na igreja, por luz em si mesmo. Quem sabe seja a hora de refletirmos e pararmos de disputar espaço na obra do Senhor. Sabe, pense nisso. Depois de tanta informação que você recebeu, quem sabe não seja a hora de voltarmos para a igreja com a intenção de adorarmos juntos o nosso Criador e que o amor seja o guia e o exemplo e a nossa transpiração. Pensa nisso. Esses momentos e tudo que nós preparamos aqui na Igreja do NASP é para isso. É para te levar a essa reflexão. É hora de mudarmos. Vamos juntos. Vamos nos esforçar juntos. Eu não estou pedindo para você fazer. Eu estou te convidando a fazermos juntos. O que você acha? Um reavivamento pessoal, individual. Vamos juntos, porque é o que nos resta. Pastor Renato, mais uma vez obrigado. O senhor pode finalizar esse momento pedindo a bênção de Deus sobre nós? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, por tua infinita graça, bondade e misericórdia para com nós, teus filhos. Após termos passado esses momentos aqui, estudando a tua palavra, a revelação dos testemunhos, nós queremos mais uma vez renovar o nosso compromisso de te amar e te servir durante todos os dias da nossa vida. Para tanto, ó Pai, queremos suplicar que tu nos perdoes de todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições. Que o sangue de Jesus Cristo nos lave e nos purifique de todos os nossos pecados, a fim de que possamos nos tornar aceitos diante da tua santa presença. Vivemos em dias desafiadores, mas, Senhor, nós queremos, como teus filhos, como teus servos, dedicar os nossos dons, nossos talentos, nossas forças e energias para podermos ser usados por Ti, a fim de pregarmos, anunciarmos a Tua breve volta a esse mundo, para que então possamos ter a honra e a alegria de levarmos muitas pessoas para os céus, levarmos pessoas que Tu nos confiaste, pessoas de todas as raças, todas as nações, todas as tribos, pessoas ligadas à nossa família, nossos amigos, que essas pessoas, ao olharem para nós, possam ver Jesus Cristo, o amor de Cristo em nossa vida. Portanto, faze-nos, ó Pai, instrumentos vivos em Tuas santas mãos e conceda-nos a todos a Tua bênção e a Tua paz. Pois nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Compartilhe esse vídeo, curte o vídeo, comente, mande para os seus amigos. Nos vemos na próxima semana. Que Deus te abençoe. Até lá.